bom dia, paz para você, boa semana para você que está aqui comigo no ao vivo. Eita Deus, coisa boa! Vambora, minha gente, mais uma semana começando, para a glória de Deus. E ter você aqui, tanto no ao vivo quanto no YouTube, é uma bênção, é um prazer, porque nós estamos falando sobre a palavra de Deus, trazendo despertamento. Talvez uma dúvida que você tinha tanto tempo. Você está tanto tempo na igreja, fala, Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Talvez, através dessa live de hoje, o Senhor vai trazer uma resposta para você. Isso mesmo, então já vai compartilhando. Nós estamos falando sobre causas de maldição. Semana passada começamos esse tema e hoje vamos dar continuidade. E hoje o tema de hoje, de uma causa de hoje, é bem forte, viu? Mas necessária falar. Sejam bem-vindos, gente. Bem-vinda. Eita, Jaque, Rita. Deus abençoe a vida de vocês. Que bom ter vocês aqui pela manhã já, pra gente poder falar sobre esse tema tão forte, né? Tão poderoso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Ana, Jaque, Juliana, Eliane. Deus abençoe vocês. Olha, nós estamos hoje falando sobre um tema, desde a semana passada, né? Falamos sobre heranças, né? Iniquidade dos pais, herança familiar. O que te faz ser herdeiro de uma herança? É você merecer ou você ser filho? Foi o que a gente falou semana passada, né? A Bíblia fala que sois filhos, portanto, sois herdeiro. Então a gente herda porque a gente é filho. Deus falou, eu visito a maldade dos pais nos filhos. Então, aqui eu trago conhecimento para você. Eu trago esclarecimento para tirar sua dúvida, né? E você saber orar. Mantalita, o que eu vou fazer depois que eu tiver essas informações na mão? Saber orar, entrar na presença do Pai e falar, Pai, eu entendi agora, porque eu estou passando por isso. Essa porta foi aberta, essas situações estão acontecendo e eu quero fechar. Eu quero tomar posse de tudo que Jesus conquistou na cruz, que foi a minha libertação, que foi a salvação, que foi os benefícios, a paz, o perdão, tudo está na cruz. Só que não é automático. Eu tenho que ir lá na cruz e eu tenho que orar, entrar na presença do nosso Pai e falar, Senhor, com arrependimento. Então como é que eu vou me arrepender de uma coisa que eu não sei? Que eu não sei que aquilo é pecado, que aquilo abriu uma porta. Então a gente vai trazendo aqui essa informação para você, que passa a ser um conhecimento. E o que você vai fazer com esse conhecimento? Colocar em prática. Colocar em prática, tá? E é quando a gente coloca em prática, a gente passa por libertação. Marília, querida Marília, seja bem-vinda. Rosa, Lia, também. Marli, Deus abençoe Marli, Maria Amélia. Gente, você que está aqui comigo no ao vivo, né? No Instagram. E para você que vai entrar pelo YouTube, tá aqui no YouTube também. Seja qual for o dia que você estiver vendo, a hora, eu quero desejar também que o Senhor fale profundamente com você hoje. Gente, vamos fazer uma oração. Eu vou falar o tema da causa hoje de maldição. E a gente precisa orar sobre isso. Porque é uma das causas que muitos de nós viveram, ou nossos pais viveram, tá? Ou você está passando por isso. Então a gente vai esclarecer aqui algumas coisas dessas causas que eu vou falar para você já já. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, agora em direção, Senhor, à casa de cada pessoa que está aqui comigo. Cada filha, cada filho que vai ver, Senhor, essa live. Espírito Santo de Deus, eu peço agora que o anjo do Senhor, o anjo de guerra, vai agora na casa de cada um que está aqui, de cada um que está vendo, Senhor, essa live. E eu peço que o Senhor fique do lado dele ali. E já vai, Senhor, repreendendo. O anjo do Senhor repreende agora todo intento do diabo contra essa vida, na mente dela, no coração, na saúde. Eu proíbo toda retaliação contra essa vida,
no momento que ela estiver ouvindo essa palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É nesse nome que é poderoso sobre todo nome. Guarda a sua casa, que o anjo do Senhor continue aí com você. Aquilo que você precisar e necessitar, peça que o Senhor está na tua casa, guardando, te protegendo, livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Douglas, seja bem-vindo. Ana, todos vocês, bem-vindo em nome de Jesus. Vamos falar sobre quebra de aliança. Eu estava meio que relutando de entrar nesse tema, porque eu sei que é um tema muito polêmico, mas o Espírito Santo falou para mim que não tem cura se não houver exposição, se não houver libertação, né? Se não houver conhecimento do que está acontecendo. Então a gente vai falar sobre quebra de aliança. E a gente sabe que quebra de aliança no casamento, tô falando de quebra de aliança no casamento, nós chamamos de quê? De adultério. Então a gente vai falar sobre isso aqui. As causas de maldição advinda de um adultério. Vamos falar sobre as implicações de um adultério. Quais são as consequências de uma pessoa que está no adultério, de uma pessoa que adulterou, que teve pais adúlteros, que tem pessoas na casa, ou você mesmo, né? Passou por isso. Deixa eu ler um versículo aqui com vocês. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12, fala sobre fugir da imoralidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Inclusive, aproveitar, eu vou estar hoje no podcast. Hoje não, né? Desculpa. Sexta-feira. Depois eu vou postar aqui para vocês. Eu vou estar no podcast que tem o tema como é lícito, mas não me convém, né? O que convém, o que não convém. Então vai ser muito bom. Vou estar lá falando sobre libertação. Depois eu passo aqui para vocês. Mas vamos falar aqui sobre essa leitura bíblica, muito importante, tá? Preste atenção. Abre aí. Tá lá em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Entendeu? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago existe para o alimento, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade. Tá? O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Então, estou falando aqui para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus, que entende que entende que agora ela precisa se separar do pecado, né? Que acredita na palavra de Deus como o alicerce da sua vida, né? Como direcionamento para a sua vida. Então, estou falando para você que acredita. Aqui é a palavra do nosso Deus que nós acreditamos, tá? Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabe que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em você, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês foram comprados por um preço. Então, o corpo de vocês pertence a um Deus que abomina a imoralidade. Quando eu estou tendo relação sexual com outra pessoa, que não é o meu esposo,
Se você não é casado, você não deveria nem estar tendo relação sexual. Agora, se você é casado, quando eu tenho essa prática, eu estou abominando, né, um mandamento do Senhor e eu estou indo contra aquilo que Deus falou aqui, ó, porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Eu não estou glorificando a Deus no meu corpo. Então, Natalita, tá pesado, porque a gente sabe dessas coisas, mas e agora como resolver? Então fica comigo aqui até o final que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, nós viemos falando sobre causa de maldição. Semana passada falamos sobre a herança espiritual, né? Agora vamos falar sobre essa quebra de aliança. Lá em Malaquias 2,16 é assim: portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, pois eu detesto o divórcio, né? Diz o Senhor Deus de Israel. E aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto, cuidai de vós mesmo, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Natalita, eu não estava em Deus, eu não entendia sobre isso, eu estava no mundo. Deus, ele abomina, né, o adultério e o divórcio. Agora, se você já está divorciado, mantém-se fiel. Busca em Deus como você vai resolver a crise que você está passando no seu casamento, tá? Eu já falei sobre isso aqui. Busca ajuda terapêutica, busca ajuda pastoral, conversa, né? Faz um mapeamento. Por quê? Porque possivelmente você for olhar para sua família, tem família que já vem lá do avô, da avó, essa quebra de aliança. É ou não é, gente? É ou não é? Quem tem aqui um histórico na família, familiar, de divórcios e de adultério? Na minha família tem, gente. E nós fomos nascidos e criados no Evangelho. E aí quando a gente vai puxar, né, um mapeamento espiritual, a gente vai ver lá os avós, que o pai, né, sempre tem uma abertura no mundo espiritual nesse tipo de iniquidade. Ó, na minha e do meu esposo, ó, tá aí. Então a gente sabe que existe divórcio, né? É uma questão, mas a gente vai tentar falar algo aqui para vocês, mas é um tema muito profundo e qualquer hora eu vou fazer uma outra live para aprofundar mais sobre esse assunto. Ou na imersão, que eu pretendo fazer também, uma imersão sobre casamento com propósito. Ainda esse ano, a gente vai aprofundar mais sobre isso. Mas vamos lá. O adultério e repúdio estão implícitos um no outro. Estes são os principais mecanismos de destruição do matrimônio, deixando consequências amaldiçoantes. Minha família, lá, eu tenho, é muito forte. Muita gente aqui falando. Então, vamos lá. Como eu falei aqui pra vocês, quem já tá me seguindo aqui, a maldição, você não tá pagando pelo pecado. Ela é uma consequência. Ela vem cercando aquela geração. Quando um daqueles cede àquela tentação, ele tá pronto ali para poder abraçar. Porque o diabo ele está ao derredor, a Bíblia fala, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Se não houve na geração anterior, ou se não houve na sua geração um arrependimento, uma confissão para quebrar, para desfazer essa maldição, isso vai indo de geração em geração. Por isso que eu faço mapeamento. No mapeamento a gente mapeia essas áreas, né? Leva ao arrependimento e a gente ora, desfazendo, cancelando, tá? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então é só você olhar para dentro da igreja, olhar para sua família, que você vai ver que esse comportamento de maldição se repete de geração em geração. Então, Malaquias expressa, né, a opinião de Deus, tá? Malaquias está expressando aqui a opinião de Deus sobre o divórcio através de um trocadilho. Pois eu detesto o divórcio, enfatizando que ele detesta o detestar. Repudia o repúdio,
e é divorciado do divórcio. Também explica que o adultério é o aspecto principal do divórcio, tá? Existem outros? Sim, mas o adultério é o aspecto principal do divórcio. Também explica que o adultério é o aspecto principal do divórcio, que significa se vestir de violência. A carga de violência contida em um divórcio pode destruir gerações. Tá, gente? No caso de Abraão e Agar, a poligamia causou uma destruição, uma destrutura familiar. Lembra de Agar? Resultando na expulsão de Agar e seu filho. Isso, ao longo das futuras gerações, desenvolveu um crescente conflito, que a gente vê até hoje, entre os descendentes de Ismael e Isaac. Vocês estão vendo aí? Né? O Irã, o Israel, é isso aqui. É consequências dessas coisas aqui. Entendeu? Foi um filho que ele teve com Agar. Ao longo das futuras gerações, desenvolveu um crescente conflito entre os descendentes de Ismael e Isaac, que continuam brigando até hoje, ameaçando a paz mundial. E a gente está nessa situação também, né? Sabe o que lá que vai acontecer. E ainda tem muita água para rolar com essa guerra aí. Essa guerra cultural do terror, esse bloco islâmico e o mundo judaico-cristão começou com um simples adultério que terminou em quê? Em repúdio. Então Deus quer evitar essa disfuncionalidade no meio da família, tá? O que é o repúdio? É você repudiar, é você afastar, é você mandar embora, é você não querer mais, né? É você abandonar. Então, às vezes, tem pessoas que estão no casamento, mas é aquela mulher, aquele homem está sendo repudiado. Ainda não, o divórcio, ele é a fase final. Mas já está acontecendo repúdio há muito tempo dentro desse casamento. Isso Deus também não gosta, né? Por quê? Porque o homem e a mulher foi feito para ser uma só carne. Então Deus, ele criou, né, o homem e a mulher e colocou junto. Então essa é a vontade de Deus, do nosso Senhor. Ele não nos criou para a gente repudiarmos, né, o nosso próximo, aquela pessoa que a gente casou. Então, vamos falar sobre algumas implicações, né, dentro do adultério. Talvez você vá começar a entender algumas coisas que estão acontecendo. Gente, compartilha essa live. Essa live é forte hoje, tá? A gente sabe que muita gente precisa ouvir sobre isso. Ela vai ficar salva lá no YouTube. Mas vamos falar. Vamos começar analisando internamente, de forma prática, tá? O que se observa quando um matrimônio sofre a violação de um adultério? O que a gente observa dentro de um casamento? E você que já passou por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, ou tiveram pais que passaram por isso, você vai entender aqui algumas coisas. Essas são algumas das possíveis maldições. O adultério, ele perturba emocionalmente o casamento, produzindo obsessão por ciúmes. A pessoa fica desconfiada, ciumenta. Outra coisa, produz desprezo, competição, desentendimento crônicos e todo tipo de quebra e desvirtuamento na comunicação do casal. A comunicação, ela fica quebrada totalmente. É ou não é, gente? Então, olha como é que as coisas vão acontecendo para finalizar, né? O ponto final da quebra é o divórcio. Mas antes, o repúdio já está sendo instaurado, né? Então, o adultério é o rompimento da aliança, trazendo espiritualmente uma pessoa
estranha para dentro do casamento. Não apenas a presença emocional do amante, como uma intromissão realmente demoníaca. Gente, nesse momento, e é uma das áreas muito forte, tá? Onde o diabo ele entra com força. Porque você quebra um rompimento de uma aliança. E quando ele está em oculto ainda, é pior ainda, né? O adultério está em oculto. Então, muitas pessoas passam por situações assim na vida. Irmã Thalita, eu passei por uma situação dessa na vida, foi um lance, né? Foi um deslize. Foi uma situação que eu estava brigada com meu esposo, ou meu esposo ele estava brigado com a minha esposa. E aconteceu. Mas eu nunca mais tive mais nada com essa pessoa, né? Isso foi um lance rápido. Querido, de qualquer forma, houve uma quebra na aliança. E talvez algum desses sintomas aqui que está acontecendo com você foi por causa disso. Tá? Essa frieza que entrou, essa falta de comunicação, né? Então a gente precisa resolver isso. Claro que tem que resolver de forma responsável. E eu vou explicar aqui mais no final. Então, o adultério é um rompimento da aliança, trazendo espiritualmente uma pessoa estranha para dentro do casamento. Não apenas a presença emocional do amante, como a intromissão realmente demoníaca. Vai acontecer ali. Outra coisa, outra implicação. Marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Tentando descobrir, às vezes a gente tenta descobrir, né? Por que tantos homens têm uma participação tão tímida e até inexpressiva nas igrejas em geral. Você vê assim que os homens, né, na maioria, tem aquela participação muito tímida, não se envolve tanto na igreja. Quando se envolve, daqui a pouco sai fora, né? Então, tentando descobrir isso, né? Por que eles têm isso? Descobre-se que grande parte deles tem perdido a moral e a autoridade na própria família por conta de adultério oculto. Então ele fica moralmente sem condições de estar ali na frente, de estar pregando, de estar falando. Porque está no oculto. O diabo está ali acusando. A família sabe. Muitas vezes não fala porque ele tem um cargo, né? Ele tem uma posição eclesiástica. Gente, e o diabo está fazendo a festa. E isso não acontece só com membro não, tá? Isso está dentro das igrejas, nos púlpitos, pregadores. Então tem cuidado com quem você traz para pregar na tua igreja, né? O cara não aparece com a mulher, não vem, não anda, né? Gente, eu sei o que eu estou falando, né? Lideramos aí mais de 10 anos. Faço muitos seminários nessas áreas. Então a gente sabe que essa é uma das situações que estão, infelizmente, no meio da igreja. E muitas vezes a obra não vai evoluir, não vai andar por causa de divórcio, adultério, né? Dentro da igreja. Em nome de Jesus. Eu lembro que quando eu chego na igreja, quando a gente vai fazer um trabalho numa igreja, ou até mesmo nas igrejas que a gente dirigiu, eu fiz uma oração chamada oração de territorial. Ela é bem extensa. E a gente vai orando. Quem estava comigo nesse dia das orações territoriais? A gente vai orando sobre muitas causas que acontecem dentro da igreja que está em oculto. Então eu assumo um lugar, eu assumo uma igreja e eu não sei o que aconteceu ali e ninguém vai falar, né? Mas quando você faz essa oração territorial, sabe o que vai acontecer? Os demônios que estavam atuando no oculto, que tinham legalidade ali dentro daquele altar, né? Ele vai começar a perder força, resistência. E as pessoas vão começar, quem tem que sair, vai sair. Quem tem que confessar, vai confessar. Sabe?
Você começa a ganhar o território, porque agora você entrou com oração para destronar o espírito de adultério, de fornicação, de perversão sexual que estava dentro daquele altar. Vai chegar para você e você vai começar a tratar a igreja nesse ponto, entendeu? Então, olha como é importante você fazer essas orações dentro da igreja, ok? Então, eu fiz lá e a gente viu começar a ver resultado, né? Porque o demônio que estava atuando nessa área ali, que atrapalha a obra de Deus de fluir, né? Porque ele tem legalidade ali. A gente, às vezes, tem pessoas no altar que estão assim, entendeu? Mas ora, faz oração. Ora para o Senhor revelar, ora para o Senhor trazer em juízo e para a pessoa, né? Ela confessar, ela sair desse lugar, porque ela está no aprisionamento, tá? Outra implicação do adultério e do divórcio. O adultério também endemoniza a cama, contamina espiritualmente o leito, produzindo em um dos cônjuges ou em ambos inibições, né? Inibição, interrupção ou até mesmo aversão sexual pelo outro. Começa a ter aversão sexual pelo outro. É da natureza do espírito do adultério remover o prazer sexual de dentro para fora do casamento. Então, olha aí o que esse espírito, né, quando ele entra, que você pensa que foi só uma rapidinha ali, foi uma coisa de nada. É isso aí. Você traz muito prejuízo para dentro da sua casa, para você mesmo e para dentro da sua casa. Outra implicação, o adultério desprotege. Olha, isso aqui é sério, tá? Quando a gente faz mapeamento e por experiência, tá? Eu sei o que eu tô falando. O adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os suscetíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Às vezes, os seus filhos, nesse período, quando ele vai até falar isso aqui, né? Cada vez mais é confirmado isso. Muitas crianças são abusadas sexualmente na mesma época em que um dos pais ou ambos estavam na prática do adultério. Gente, isso aqui é confirmado pela nossa pesquisa, tá? Informal. Quando a gente conversa informalmente. Então, no período que o pai e a mãe estavam naquela fase, quando você vai mapear, ver os filhos, era justamente nessa época onde os filhos estavam passando por abusos sexuais. É sério, não é isso? Então, se você está nessa prática, saiba o seguinte, os seus filhos estão correndo risco. Se você entrou nessa prática, sabe que os seus filhos estão correndo risco de abuso. Se não já foram, tá? Então, prestem atenção nisso aqui, tá bom? Então, o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos. Às vezes, tua filha cai num abuso de um namoro, né? Abusivo. Por quê? Porque você abriu legalidade nessa área dentro do seu casamento. Seus filhos suscetíveis a abusadores. Ou abusadores ainda quando criança, ou às vezes entra num namoro abusivo, né? Tem isso também, tá? Então, vamos lá. Outra implicação nessa área do adultério. O adultério tem um dos cônjuges. O adultério de um dos cônjuges expõe o outro cônjuge, vítima da sua traição. A mesma situação. Ou seja, o que você vai acontecer? Você está no adultério. Você está expondo a sua esposa ou o seu esposo a ser uma vítima também de um abusador, de um adultério. Você expõe, é notório, tá? Por exemplo, em casos de adultério da esposa, descobri que o marido já vinha há muito tempo, adulterando ocultamente. Então você coloca a sua esposa, você coloca os seus filhos na linha da guerra lá.
pro diabo pegar e fazer o que ele quer. Entendeu? Então eu sei o que eu tô falando, porque eu lido com isso. Já tenho experiência na vida com isso. Então a gente precisa estar atento, tá bom? O adultério afeta diretamente a vida financeira da família. Dinheiro começa a ser desviado para imoralidade, porque não tem jeito. Você tem que pagar lá o hotel, você tem que pagar lá a mulher, você tem que gastar dentro daquele negócio do adultério ali, seja o que for que você esteja gastando. Então o dinheiro foi desviado para esse canal, né, do adultério. Então, ele afeta a vida financeira da família, o dinheiro começa a ser desviado para a imoralidade, a tendência é o espírito de adultério levar a família à bancarrota. Ou seja, a perdas financeiras. Não dá conta, né? Financeiramente, o dinheiro vai embora. Então, às vezes, você está orando, você está tentando fazer, organizar suas dívidas, mas investiga se não é isso. Investiga se você não está passando por isso, se isso faz sentido para você, né? Porque você colocou o teu dinheiro lá nas trevas. Então, o adultério também passa pelo princípio ativo do escândalo e da decepção. Vai passar por isso, não tem jeito, tá? Invariavelmente, todo adúltero terá que enfrentar um tempo de exposição e apedrejamento. Ou seja, se ele resolve isso, o escândalo ocorrerá mais cedo ou mais tarde, e de uma forma menos ou mais dolorosa, dependendo da atitude da pessoa. Então, enquanto você está ali achando que, né, ninguém sabe, ninguém viu, mas eu digo para você que os céus já viram, né? Os céus, os demônios, e o demônio ele faz questão de colocar você uma hora numa situação para que todo mundo saiba, tá? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, enquanto eu me calei, olha só, olha o que está lá em Salmo 32. Enquanto eu me calei, os meus ossos foram se definhando. Então, aqui está a resposta para você, né? Tem mais coisas para falar sobre isso? Tem muita coisa, né? Tem que ter uma live aí, uma imersão que a gente pode aprofundar. Mas eu vou concluir aqui com vocês. E no mapeamento espiritual, a gente vai conversando mais sobre isso, tá bom? Falando nisso, as nossas imersões vai entrar a partir de hoje, tá? Ela vai entrar numa promoção das duas imersões, tanto da cura interior quanto da restauração sexual. As duas vão estar por um preço, tá? Na promocional junto. Olha, faça. Se organize para você fazer essa imersão, que lá tem profundidade que a gente falou na área da sexualidade. Tem o mapeamento, tem o material que eu disponibilizei, o e-book, tá? No final a gente faz uma oração, tem um ato profético. E você pode entrar em contato com o meu suporte ou até comigo mesmo aqui pelo direct, para você poder marcar um aconselhamento comigo, né, na área da libertação, tá bom? Pra gente poder fazer esse mapeamento com você também, individualmente, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui hoje, vou pedir aí o meu suporte, né, pra estar colocando a Isabela, o link para você poder adquirir os dois cursos, vai entrar na promoção juntos, tá bom? Para você poder ser abençoado num preço promocional. Porque, gente, no fim das contas, você pode gastar com tantas coisas para você poder solucionar o problema que está aí, a ferida que está aí, o casamento que está quebrado. Mas o que vai te levar ao entendimento e à cura e à libertação e à restauração é o conhecimento. É a palavra de Deus. E nas imersões nós estamos usando a palavra de Deus com profundidade. E o conhecimento que a gente vai adquirindo na nossa experiência de laboratório, de vida, de atendimento que a gente tem pastoral, que pode te ajudar. Entende? Então, o que você vai investir nem se compara o tanto que você pode gastar e você tem gastado para tanta coisa que você está fazendo. Então, vem, faça,
Em nome de Jesus. Depois procura a gente aqui para marcar. Então, enquanto eu me calei, deixa eu ler aqui para você, pra gente finalizar. Thalita, qual é a saída? Entendi esse negócio na minha casa, passei por isso, meus pais passaram por isso, deixaram esse legado na minha família. Eu passei por isso. Então, vamos conversar, né? Ó. Salmo 32 fala assim: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Uau, bem-aventurado. Cujo pecado é apagado. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então, quem tem iniquidade é crente iníquo, né? É repetição de pecado. Em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Gente, tá aqui. Davi tá descrevendo o pecado dele enquanto ele escondeu o pecado com Betseba. Entendeu? Quando Natan chegou diante dele, então depende muito. Às vezes você já vai lá, já confessa e deixa, alcança a misericórdia. Agora tem gente que fica escondendo e às vezes Deus tem que levantar um Natan. Talvez eu seja um Natan hoje para a sua vida, para falar para você: sai desse lugar. Se arrependa enquanto é tempo. Você está destruindo a sua vida, o seu ministério, seus filhos, sua esposa, casamento e vice-versa. Vamos buscar ajuda. Vamos buscar ajuda. Tá? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não atingirão. Amém? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo isso aqui que eu estou falando? Quanto mais a pessoa sonega transparência, quanto mais a pessoa sonegar transparência e responsabilidade, piores se tornarão as consequências. O fator tempo aqui só eternaliza e intensifica ainda mais o problema. Amém? Estão entendendo? Amém? Estão entendendo? Todo adultério, mais cedo ou mais tarde, se não for tratado, vai produzir uma situação crônica de decepção familiar, dor, rejeição, repúdio, divórcio e abandono. Tá bom? Tem mais coisa? Tem muito mais pra gente falar aqui. Mas eu tô trazendo aqui pra vocês aquilo que o Senhor tá querendo falar com alguém aqui. Talvez você tá orando: minha vida financeira tá com problema, né? Meu relacionamento com a minha esposa, nós só estamos brigando. A gente não tem um bom entendimento, né? Tem uma frieza muito grande no meu relacionamento. Meus filhos estão com problemas. Eu tô com um problema de saúde grave. Já parou para pensar que pode ser esse pecado que está em oculto? Né? Que precisa trazer para a luz, que precisa confessar. Mas, Thalita, como que eu vou fazer isso? Começa a orar a partir de hoje, pedindo ao Espírito Santo que você quer se livrar disso. E que você precisa confessar esse pecado. Tá? Não é fácil, é um caminho difícil, mas é libertador, não só para você, mas para toda a sua casa e para a sua geração. O cair é do homem, gente. Você não vai ser nem o primeiro, nem vai ser o último. Pecado.
Agora, o que vai fazer diferença na sua vida? Enquanto eu me calei, os meus ossos foram se defiando. Ele está falando de doença, ele está falando de perdas, ele está falando de opressão. Mas, ao confessar o meu pecado, ele recebeu o refrigério de Deus na alma dele, né? Então, Deus não quer que você guarde isso. Por quê? Porque ele sabe que os demônios, eles agem por legalidade. Porque foi Deus que estabeleceu. Porque Deus, o reino de Deus, ele é firmado em amor e em justiça. Então, se está lá no mandamento do Senhor, eu li para vocês aqui em 1 Coríntios capítulo 6, que ele repudia, né, a imoralidade, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós devemos guardar. Então, se Deus repudia isso, e se a gente quebra um princípio, então a gente está numa infração espiritual. E Deus quer que você saia de lá. Isso não tem a ver com a tua salvação. Você já se arrependeu, não está mais na prática, você está salvo. Mas essas implicações que a gente está falando sobre causas de maldição, tá bom? Então, essa é uma delas que traz muitas consequências. Quarta-feira a gente vai continuar falando sobre causas de maldição, tá bom? E aí a gente vai trazer agora uma outra causa que é muito também importante. São várias. Semana que vem, quarta-feira, melhor, 6h30, a gente vai trazer mais uma aqui pra você. Então você vem e deixa Deus trabalhar na tua vida. Talvez Deus tá te dando respostas hoje de muita coisa que você tá precisando ouvir, né? Por que as coisas estão embaraçadas, por que o relacionamento tá assim, tá assado, por que eu perdi o amor. Então volta aqui, se você entrou pela metade, volta novamente e reveja essa live. E compartilha, porque Deus quer falar, tá? E a cura, ela vem pelo confronto. A cura, ela vem pela verdade, tá bom? Ela não vem pela gente amaciar, pra gente falar, não, tá tudo bem, você já tá em Jesus, Jesus já pagou o preço por você, né? Você tá no tempo da graça. Tá, você tá no tempo da graça. A graça, ela não é de graça. Jesus pagou um preço por isso e eu tenho que ir lá na cruz resgatar aquilo que Jesus pagou. O que é de graça e automática é a tua salvação. Mas a vida abundante, né? A vida financeira abundante, a vida emocional, a cura do interior, eu tenho que ir lá e confessar, eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho que ir no Senhor, buscar ajuda com pessoas, com profissionais, para poder eu tratar isso aqui. Amém? Que Jesus te abençoe. Coloca a mão assim no teu coração que eu vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por essa manhã, por esse ensino, por essa palavra, por essa instrução, por essa orientação. Pai, eu sei que isso vai alcançar lugares altos. Eu sei que isso vai entrar no profundo de muitas pessoas, Pai. Espírito Santo, eu peço agora que aquilo que eu não pude alcançar, o Senhor alcança, Senhor, agora. E transforma, Senhor, de dentro para fora. E traz, Senhor, ela sabedoria, entendimento daquilo que ela vai fazer, daquilo que ele vai fazer. E eu já dou uma ordem agora e um comando na autoridade do nome de Jesus. Todos os demônios da imoralidade que sustentaram esse pecado até o dia de hoje, a hora em que essa pessoa estiver ouvindo e vendo esta live, eu dou um comando agora. Solta a mente dela, solta o corpo dela, solta o coração dela, a partir de hoje, em nome de Jesus. Perca a força, perca a resistência, em nome de Jesus, nela e na casa dela. Todo pecado oculto será revelado para Deus na hora que o Senhor Jesus determinar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Que Jesus te abençoe. Gente, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês que estão aqui comigo. Olha, todo ano eu faço um passeio. E esse ano a gente vai para Poços de Calda. Se você desejar ir com a gente, tá? Na nossa caravana da vida plena, da Thalita Mendonça, ainda tenho vaga, tá, gente? Depois eu vou confirmar aqui, mas acho que ainda tenho 4 vagas. Se você desejar ir, você manda pra mim aqui no direct ou procura a Juliana. Juliana tá aí? Fala aí, Juliana. Procura a gente aqui, manda mensagem aqui pra mim no direct.
Fala assim, eu quero ir nesse passeio. O passeio vai ser em novembro para Poços de Caldas, um hotel muito bom, né? Vai ser um tempo de passeio, de comunhão, da gente estar junto, para passear, tá bom? Aí, ó, Juliana tá aí, você pode também chamar ela e falar que você deseja ir nesse passeio comigo. E aí a gente passa todas as informações para você, tá bom? Todas as informações sobre esse passeio, que vai ser em novembro para Poços de Caldas. Você vai estar junto com a gente num tempo precioso de alegria, de comunhão, de prazer. Vai ser maravilhoso. Manda aí a mensagem agora, assim que terminar, para você poder estar com a gente, tá bom? Que Jesus te abençoe. E outra coisa, hoje eu vou estar lançando, eu acredito que ao meio-dia, meu suporte aí, ao meio-dia eu vou estar lançando no YouTube também o meu primeiro vídeo sobre o meu chamado. Vou estar contando o meu testemunho em 3 vídeos, tá? E vai estar sendo lançado hoje para edificar a sua vida aí através do meu propósito. Compartilha também. A Isabela tá aí, ó. Ela vai estar liberando para vocês, tá bom? Para que Deus possa abençoar. Gente, fica na paz. Tô indo lá, já tô indo para aula hoje. Deus te abençoe.